Oramos pela campanha. Os visitantes hoje não puderam vir, a não ser o Jonathan, que está conosco hoje. Deus abençoe. Tem o baterista, eu esqueci. Como é que é o nome dele? Oi? Também João Vitor. Deus abençoe, João. Tá bom? Que a bênção do Senhor venha estar contigo sempre. O Evangelho de João, capítulo 9, do verso 1 até o verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor. E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, este homem ou seus pais? Jesus respondeu: Nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestasse as obras de Deus. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. E quando estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, e fez lama com a saliva, e ungiu os olhos do homem cego com a lama, e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Portanto, ele foi no seu caminho, lavou-se e voltou vendo. Eu estava hoje pela manhã pensando nesta palavra. Eu faço meu devocional e logo depois eu saio para o trabalho. E hoje eu estava conversando e pensando um pouco nesta palavra. E pensando nesta palavra, eu estava pensando sobre fé, e quando eu pensava sobre fé, veio esta palavra na minha mente: levanta-te, vai ao tanque e lava-te. Nós temos aqui um exemplo bíblico que nós acabamos de ler no livro de João. João escreveu esta palavra para nós. E nesta palavra narra a história que quando Jesus passou, viu um homem que era cego. Eu quero dizer a você que foi Jesus que viu. Eu quero dizer a você que Jesus continua vendo. Eu quero dizer a você que o texto diz que e quando Jesus passou, viu um homem cego. E esse homem cego era cego de nascença. E a Bíblia diz que os seus discípulos fizeram um questionamento. Os seus discípulos fizeram uma pergunta. Porque eles acreditavam que as pessoas nascem com algum tipo de deficiência por causa do pecado. E eles acreditavam que aquele homem estava cego porque os seus pais pecaram, ou porque alguém pecou da família dele, e agora ele estava recebendo as consequências do pecado dos seus pais. E algumas pessoas ainda têm esse pensamento, que algumas pessoas nascem com certas deficiências, e essas deficiências são pelo fato dos pais terem pecado, dos avós terem pecado. Mas a Bíblia diz que, quando os seus discípulos lhe perguntaram isso, Jesus respondeu: Nem esse homem pecou, nem os seus pais, mas para que nele se manifestassem obras de Deus. Eu quero dizer a vocês que eu entendo nesse texto que tudo que acontece conosco tem um propósito. Eu entendo nesse texto, nesta palavra, que Deus sempre tem alguma coisa para fazer. Deus sempre tem algo para fazer com as pessoas, independente da deficiência física, independente do grau de escolaridade, independente do nível social que a pessoa tem. É claro que eu entendo que Deus nos entregou habilidades e que nós somos responsáveis pela vida que temos. Nós somos responsáveis pela vida que estamos vivendo. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. Por isso que eu faço sempre questão de dizer que se nós não estamos gostando dos frutos que estamos colhendo, nós temos que trocar o investimento, ou seja, nós temos que mudar as sementes que estamos plantando. E o problema é que muitos de nós não queremos reconhecer que plantamos algumas sementes que não eram muito boas. E quando começamos a colher os frutos, nós começamos a reclamar. Quando a gente não pensa no futuro e investimos hoje no que vamos colher amanhã, sem pensar nas consequências,
quando chega o dia de amanhã, quando chega no futuro, nós começamos a ter arrependimentos e começamos a reclamar do que estamos vivendo. O texto diz que Jesus disse, Jesus respondeu que aquele homem não tinha pecado. Na verdade, alguém pergunta, alguém pode dizer, pastor, mas a Bíblia diz que o homem já foi concebido em pecado. Sim, mas ele não estava cego porque pecou. Ele estava naquele estado porque Jesus disse que ia se manifestar nele obras de Deus. E a Bíblia diz que Jesus disse mais: eu devo fazer obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando nenhum homem pode trabalhar. É claro que hoje existem pessoas que trabalham à noite, só que a noite não foi feita para trabalhar, a noite foi feita para dormir. A noite foi feita para a gente descansar. Mas dependendo da necessidade, as pessoas têm que trabalhar à noite, ou trabalham à noite. Mas o que Jesus estava dizendo aqui era que enquanto é dia, ou seja, enquanto ele estava aqui na terra, enquanto é tempo, ele ia ensinar, ele ia pregar, ele ia manifestar a glória do Pai, ele ia curar pessoas, ele iria transformar pessoas. E a Bíblia diz que Jesus fez algo inédito. Eu não sei se você já percebeu, mas os milagres de Jesus, todos eles foram inéditos. Ninguém nunca fez igual. Ninguém nunca ousou fazer igual. Todos os milagres que Jesus realizou, ninguém pensou em fazer aquilo, porque somente Jesus é que tem um milagre. Somente Jesus tinha um milagre. Somente Jesus tinha como fazer. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus fez algo que choca a humanidade, que faz os seres humanos ficarem pensando, faz os seres humanos ficarem, alguns fazerem uma cara diferente, porque a Bíblia diz que Jesus cuspiu na terra. A Bíblia diz que Jesus jogou saliva na terra e ele fez lodo. E quando Jesus faz lodo, a Bíblia diz que Jesus pegou aquele lodo, aquela lama da terra, e esfregou nos olhos daquele cego. E o que eu quero falar essa noite? Eu quero falar sobre 3 coisas: fé, obediência e ação. Eu quero falar o porquê que algumas pessoas não conseguem viver os milagres, tomar posse de algumas bênçãos, realizar algumas coisas na vida, porque faltam 3 coisas. A primeira é fé, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que a fé é que nos leva a viver em outra atmosfera. A Bíblia diz que fé é a fé que nos leva a alcançar um novo dia. A Bíblia diz que é por fé e não por vista. A Bíblia diz que todos aqueles que foram a Jesus com fé nunca saíram de mãos vazias. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E deixa eu contar uma coisa para você essa noite. Você não veio aqui para me ouvir falar. Você não veio aqui porque o Jonathan veio cantar. Você veio aqui porque o dono da casa está nesse lugar. E eu tenho algo para te dizer: todas as pessoas que se aproximam dele nunca saem de mão vazia. Todas as pessoas que iam até Jesus recebiam alguma coisa. Alguns recebiam uma palavra, e nessa palavra tinha uma instrução, nessa palavra tinha uma orientação, nessa palavra tinha algo que mudava o futuro, que mudava a realidade, que mudava a casa, que mudava a vida, que mudava os negócios. E eu quero dizer para você essa noite, que quando você se aproxima de Jesus por fé, a sua vida muda, a sua casa muda, os seus filhos mudam, o seu marido muda, tudo muda. E a Bíblia diz que foi a fé que mudou a vida de muitas pessoas. Você lembra que a Bíblia diz que havia uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue, e ela gastou o seu dinheiro procurando ajuda
procurando solução, procurando cura, mas não conseguiu encontrar em lugar algum. Irmão, tem coisas que o dinheiro não vai resolver. Irmão, tem coisas que os seus relacionamentos não vão te ajudar. Irmão, tem coisas que os seus contatos não vão resolver para você. Tem coisas que só Jesus pode fazer. E a Bíblia Sagrada diz que aquela mulher foi e ouviu que Jesus estava naquele lugar. E ela começou a criar, ela começou a pensar, ela começou a imaginar como é que ela ia chegar até Jesus. Tudo na vida começa com um pensamento. Você pensa, e o que você pensa, logo você coloca para fora o que você está pensando. Eu não sei se você já foi conversar com alguém e de repente essa pessoa estava conversando e ela fala alguma coisa e você diz: o que você disse? E ela disse: eu estava pensando alto. Desculpa, vamos voltar para o assunto em que estávamos conversando, porque tudo começa no pensamento. Primeiro você pensa, depois você cria, depois da imaginação, da criação, você coloca para fora. E aquela mulher começou a fazer algo, e ela disse: se eu tão somente tocar na orla do manto de Jesus, eu ficarei curada. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante acontece uma outra coisa. O que acontece? Um homem chamado Jairo sai da sinagoga porque ele recebe a informação da esposa que a sua filha está muito doente. E ele chega em casa e ela está muito doente. Ele vê que os médicos, que os recursos que ele tem, que tudo que ele consegue através da sociedade e da sua posição social não vai conseguir resolver o problema da sua filha. Então ele faz o quê? Ele vai procurar Jesus. Existem pessoas que estão procurando solucionar os seus problemas em diversos consultórios médicos. Eu não estou dizendo que você não tem que procurar o médico. Existem pessoas procurando os grandes psicólogos, psiquiatras. Existem pessoas procurando os coaches. Eu não sou contra eles, eu gosto disso. Mas eu quero dizer a você que a primeira pessoa que nós devemos contar a nossa dificuldade, a nossa ansiedade, o nosso medo, não é a irmã, não é o irmão, não é o vizinho, não é o pai, não é a mãe, mas aquele que pode resolver. E a oração, ela muda a atmosfera, ela muda as coisas no céu e na terra, quando a gente vai conversar com Jesus. E a Bíblia diz que Jairo chega até Jesus e diz: Jesus, a minha filha está em casa e está enferma, e eu preciso que o Senhor cure a minha filha, que o Senhor mude a nossa história. E a Bíblia diz que Jesus falou com Jairo: onde é que é a sua casa, Jairo? Vamos lá, eu vou lá na sua casa. E Jesus começa a andar com Jairo, e Jairo alimenta uma esperança, algo dentro dele muda, porque ele está voltando para casa e ele está pensando: eu não estou levando antibiótico, eu não estou levando a melhor vacina, não estou levando o melhor remédio, eu estou levando Jesus, aquele que criou o ser humano, aquele que conhece todas as coisas. Só que eu quero te dizer que quando você ativa a fé, que quando você está usando a sua fé, algumas coisas vão surgir no meio do caminho, alguns empecilhos, alguns comentários, algumas palavras. Na jornada da vida, nem todo mundo vai chegar para te ajudar, nem todos vão te dar uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória. A Bíblia Sagrada diz que naquele momento, naquele exato momento, enquanto Jairo estava indo com Jesus, a multidão seguia. Eu não sei quem foi que chegou, eu não sei se era um amigo íntimo, eu não sei se era um parente, eu não sei quem era, eu só sei que a Bíblia diz que chegou alguém e disse: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, a tua filha está morta. Você imagina o que Jairo deveria fazer, o que ele pensaria, ou se você estivesse nessa situação, como seria o teu comportamento? Mas o autor da vida olhou para ele e disse: Jairo, não temas, creia somente. Jesus estava dizendo para ele: continue crendo, você está comigo e eu estou contigo, indo para a tua casa. E a Bíblia diz que enquanto eles estão caminhando, acontece algo. O que acontece?
quero te dizer que no momento que a tua fé for confrontada, Jesus vai te dizer: não pare, continue crendo, continue avançando, continue marchando. E vai acontecer um milagre na vida de alguém perto de você, porque a Bíblia diz que foi isso que aconteceu. Enquanto Jesus está andando, Jesus parou. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus para e ele diz: alguém me tocou. Eu não estou lembrado agora se foi antes ou foi depois, mas vamos lá. A Bíblia diz que ele diz: alguém me tocou. Disse os discípulos: Senhor, a multidão toda te toca. Está todo mundo aqui querendo tocar no Senhor. Disse: alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. E aquela mulher muito trêmula disse: Senhor, foi eu que te toquei. Eu disse a vocês que existem 3 coisas que nós precisamos fazer. A primeira é ter fé. A segunda coisa que nós temos que ter é obediência. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer quer dizer seguir instrução, seguir ordem, fazer o que foi mandado, realizar aquilo que mandaram você fazer. Só que é tão difícil as pessoas obedecerem. Parece que é mais fácil desobedecer do que obedecer. A Bíblia Sagrada diz que Jairo obedeceu Jesus. Por que ele obedeceu? Jesus disse para ele: não tenha medo, vença o medo que você está sentindo hoje e continue caminhando, porque o resultado no final desse dia será melhor do que o início do dia de hoje. O que vai acontecer no final desse dia de hoje vai ser melhor do que a primeira notícia que você recebeu logo ao amanhecer. O que vai acontecer no final desse mês vai ser melhor do que começou, melhor do que o início, porque a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o início. Então essa noite, através desta palavra, eu quero te dizer que o Senhor está te dizendo: continue com fé e obedeça. Por maior que seja a sua dor, por maior que seja a sua decepção, por maior que seja o seu problema, obedeça ao Senhor. A Bíblia diz que importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E a Bíblia Sagrada diz que Jairo, porque obedeceu, quando Jesus chega na casa de Jairo, a Bíblia diz que Jesus chegou lá e quando ele chega, tinha muita gente. E Jesus pediu para que ele colocasse eles para fora. Às vezes dentro da tua casa um milagre não acontece porque tem muita gente que não era para estar lá. E Jesus está dizendo que você precisa colocar algumas pessoas do passado que estão dentro da tua casa para o lado de fora, porque dentro da tua casa só pode estar os discípulos de Jesus e você e a sua família. Eu quero que você entenda isso essa noite. Você precisa romper com algumas coisas do passado. Existem algumas coisas que aconteciam que não podem continuar acontecendo, e Jesus está ensinando isso. Jesus disse: Jairo, essas pessoas que estão aqui, dizendo que vieram para te abraçar, dizendo que vieram para te ajudar, não veio para isso. E eu quero que você convide elas a saírem. E ele convidou. Você imagina você chegar num lugar e tem uma pessoa que acabou de morrer, e está todo mundo lá querendo abraçar Jairo, consolando a família. Jairo, por favor, vocês se retirem da minha casa. Vocês podem ir para o lado de fora, porque nesse momento vocês não são bem-vindos aqui. Eu quero dizer para vocês, se você ficar com medo, se ficar constrangido, impedir que algumas pessoas se retirem, você está limitando o milagre acontecer na sua vida. É a Bíblia que diz. Se você continuar com medo de romper alianças com algumas pessoas que não vão te fazer crescer, mas vão te fazer voltar para trás, você está impedindo da ressurreição acontecer dentro da tua casa. A Bíblia diz que eles saem e ficam 3 discípulos, ficam um pai e a mãe, e a Bíblia diz que Jesus fez aquilo que só Ele pode fazer, só Ele faz e ninguém mais. O que Ele fez? Ressuscitou a menina. Eu quero dizer a você que quando você obedece, acontece restituição. Quando você obedece, acontece ressurreição. Quando você obedece, você tem vida, porque aqueles que não obedecem já não têm mais vida, mas morte.
A Bíblia diz que Saul perdeu o trono por causa da desobediência. Perdeu a comunhão por causa da desobediência. Obedecer, irmão, é fazer o que Deus te mandou fazer e não questionar. Não questione aquilo que Deus diz. Então a primeira coisa, para que o milagre se manifeste, tenha fé. A segunda coisa, obedeça. Ou seja, faça o que Deus te mandou fazer. Obrigado. A Bíblia diz que você precisa fazer o que Deus mandou fazer. Porque a verdadeira fé é e sempre será uma fé obediente. Você lembra o que Deus disse para Abraão? Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para a cidade que eu, Senhor, te mostrarei. Eu quero que você entenda isso. Deus ainda não tinha mostrado para onde ele tinha que ir. Deus só disse para ele: sai e vem comigo, porque eu vou te levar. Abraão obedeceu o chamado de Deus em sua vida. E quando foi que ele mostrou essa obediência? Foi quando creu? Foi quando disse que cria? Foi quando saiu, irmão. O que eu quero dizer a você, que para o milagre de Deus se manifestar na tua casa, na tua vida e na tua família, você vai precisar de fé, obedecer e agir. Por que eu estou te dizendo isso? Eu preguei esses dias que Deus reage à nossa ação. Você age e Deus reage. Pastor, Deus não age. Eu acredito que Deus reage. Eu não acredito que Deus vai simplesmente agir, porque nós temos que fazer a nossa parte. Você age e Deus reage. Diga para o irmão que está ao seu lado: está na hora de você agir. Diga para ele: você precisa se posicionar. Você precisa ter uma atitude. Você vive já não sei quantos anos você tem, e você vive todos os dias a mesma coisa, todos os anos a mesma coisa. E eu quero te dizer que o Senhor está te dizendo que está na hora de você mudar. Está na hora de você mudar a sua vida financeira, a sua vida espiritual. Está na hora de você mudar a sua geografia. Está na hora de você mudar de estado, na hora de mudar de país. Está na hora de você mudar e viver uma outra realidade. Mas para que isso aconteça, você precisa ter fé. Você precisa obedecer. Você precisa de ação. Faça alguma coisa. Diga para o irmão: faça alguma coisa. A Bíblia diz que todos os homens que fizeram alguma coisa, Deus operou. Você lembra que os discípulos foram pescar? Quem lembra disso? Eles passaram a noite toda pescando. O que eles pegaram? Eles passaram a noite toda fazendo o quê? Eles pegaram o quê, irmão? Quando foi bem de manhã, eles estavam lavando a rede e Jesus chegou. Quem chegou? Quem chegou? Diga para o irmão: Jesus chegou. E quando Jesus chegou, ele disse: está tudo bem? Ele disse: tudo bem. Nós pescamos a noite toda, mas não pegamos nada. Acabamos de lavar a rede e vamos guardar a rede. E Jesus olhou e disse: voltem para o alto mar e lança a rede mais uma vez. A Bíblia diz que eles pegam a rede e entram dentro do barco e voltam para o alto mar. Fé, obediência e ação. Diga para o irmão: lance a rede. Pastor, mas eu já tentei várias vezes. Deus está te dizendo: tente outra vez. Mas eu já enviei currículo. Envia outra vez. Mas eu já liguei. Liga de novo. Mas eu já pedi. Pede de novo. O Senhor está te dizendo essa noite: age. Ação. Se movimente. Faça alguma coisa. A Bíblia diz que eles lançaram a rede. Quando eles puxaram a rede, como é que estava a rede? Existe um texto que eu gosto demais, que a Bíblia diz que eles tiveram que pedir ajuda. Diga para o irmão que está do seu lado: se prepare para pedir ajuda. Porque o milagre vai ser tão grande que você vai ter que compartilhar com outras pessoas.
Algumas pessoas vão comer daquele peixe que você vai tirar das profundezas do mar. O que eu quero dizer para você essa noite é que o milagre está com Jesus. O milagre é de Jesus. E o Senhor Jesus está dizendo para alguém aqui essa noite: só porque você saiu da tua casa com fé, veio para o culto, obedeceu, agiu, o milagre está acontecendo agora. Te prepare para puxar a rede. Te prepare para testemunhar do milagre que acontece aqui essa noite. A Bíblia Sagrada diz que Jesus falou para o cego: vai até o tanque de Siloé, que significa enviado, e lava. Fé, obediência e ação. É isso que muda a vida da gente. É isso que nos faz crescer, é isso que nos faz avançar. Nós estamos aqui essa noite porque nós temos fé, obediência e ação. Você precisa obedecer princípios. E obedecer princípios não é você querer saber o que significa, é obedecer, irmão. E sabe por que Deus te chamou esses dias para você começar uma campanha de oração à noite ou de madrugada? Não sei, então vai orar. Ora. Você não sabe nem por que está orando, mas ora. Deus está fazendo algo e você não está vendo. Deus está te preparando para algo e você não está entendendo. E eu termino esta palavra nessa noite dizendo a você: levanta-te e vai lavar os teus olhos no tanque de Siloé. A Bíblia diz que quando ele acabou de lavar, que ele vai voltar, ele volta enxergando. O Senhor nessa noite te trouxe aqui, ou você que está no culto online, o Senhor te conectou conosco, porque você não enxergava, mas a partir dessa noite você vai enxergar coisas que você nem imaginava que existia. Essa noite você vai começar a ver o mundo sobre uma outra ótica. Você terá uma nova percepção. Você vai chegar no seu bairro e vai ver coisas do seu bairro que você não via antes. Estou dizendo isso para vocês porque de vez em quando acontece isso comigo. Eu estava vindo, foi hoje ou foi ontem, não lembro, para a igreja. E eu olhei e eu perguntei para minha esposa: sempre teve essa casa aí? Ela disse: há muito tempo. Eu disse: mas eu estou vendo hoje. Parece que eu estava com a minha visão escurecida ou vendada e eu não tinha visto. E já aconteceu de eu ver algumas coisas e na verdade não vi. E a minha esposa disse: você não viu? Eu disse: não, estou vendo hoje. E já viu você passar 15 anos, 20 anos pelo mesmo lugar e não perceber? Mas de repente você começa a olhar e começa a ver e diz: nossa, que árvore bonita. Como os frutos dessa árvore são belos, devem ser saborosos. É porque eu quero te dizer algo importante essa noite. Tem coisas que ainda não estavam no tempo que você podia ver, mas essa noite o Senhor está te dizendo: está no tempo de você começar a enxergar aquilo que você não enxergava. Você olha para o teu bairro e só vê coisas ruins. O Senhor está te dizendo: você vai começar a ver coisas boas, porque eu vou te fazer crescer lá. Entenda isso: aonde Deus te plantou, Ele vai te fazer crescer, Ele vai te fazer frutificar, Ele vai te fazer multiplicar. Mas eu não gosto daqui. O Senhor está te dizendo: o importante não é que você gosta, o importante é o que eu estou fazendo. É porque foi eu que plantei você aí. Enquanto você não entende que você não está fazendo aquilo que você quer, mas aquilo que Ele quer, enquanto você não compreende que você não se manda, mas é Ele que determina o tempo, as estações, é Ele que dá a direção, é Ele que dá a orientação, é Ele que faz, é Ele que exalta, é Ele que abate, é Ele que multiplica, é Ele que dá o crescimento, é Ele que abre as portas, é Ele que abre o mar, é Ele que envia os recursos, é Ele que envia os recursos. O Senhor está te dizendo: calma,
eu estou enviando os recursos que você precisa. E você diz: Senhor, eu não vejo solução, eu não vejo da onde vai sair. O Senhor está te dizendo que Ele tem o controle de todas as coisas. Irmão, nada foge do controle de Deus. Você não pode, mas Deus pode. Você não tem, mas Deus tem. Diga para o irmão: o céu não está em crise. Diga para ele: Deus não tem falta de nada. Diga para ele: Deus é dono de tudo. Diga para o irmão: tenha fé. Diga para ele: tenha fé. Diga para ele: obedeça. Diga para ele: age. O que é agir, irmão? Jesus. Agir é dar nome para o projeto. Agir é desenhar o projeto, é ver o que ainda não existe e já começar a preparar a festa, preparar a música que você vai cantar quando nascer aquilo que está sendo gerado dentro de você. O Senhor está te dizendo: fé, obediência, ação. Fica de pés. Não, irmão, ainda não. Ainda não, fique de pés. Feche os seus olhos. Aproveita agora 1 minuto e conversa com o Senhor. Mas conversa, chora. Conversa com Ele agora.